Rosângela, tenho 51 anos. Eu sou Laudemir, tenho 55 anos. Desde 2018, a gente vem acolhendo e já estamos, né, acolhendo com essa criança agora. São 11 crianças já, 10 que já passaram, né, pela nossa casa e agora o pequenininho que está com a gente. A gente já participava, né, tem um projeto quando era ainda o Abrigo São Jerônimo. A gente já tinha acolhido uma criança também, né, que vinha passar fim de semana nas Anzas. Férias, feriado prolongado, né? E depois ficou um abrigo só e depois, né, elas fundaram o Teto e Afeto, né? E numa reunião que a gente estava da igreja que a gente participa, elas foram apresentar o projeto. E já naquele instante, né, a gente foi tocada com isso. E eu costumo falar que o primeiro acolhimento nosso foi assim, foi bem difícil, porque eles já eram maiorzinho, né, tinha 8 e 10 anos. E eles vieram com uma vivência muito difícil do bairro, da família que eles moravam, né? E eu cheguei a passar um Natal com a Paula, assistente social, no telefone, porque ela me ajudando, me orientando o que eu podia fazer, né? Porque foi bem difícil. Então, esses momentos, assim, de dificuldade, a gente sempre liga, pede ajuda, elas estão sempre prontas para ajudar, né? Porque tem certas atitudes que a gente tem até medo, né? De como você vai tomar essa atitude, como você vai reagir. Então, elas estão sempre ali para apoiar a gente, né, para tirar as dúvidas. E a capacitação que tem todos os meses, né? Assim, agora eu tô um pouco sem vir por conta do bebê, mas até recentemente teve uma capacitação que eu sempre tive muito medo, assim, desde o começo, né? Até eu falei para as meninas, é um pouco assim, ignorância da gente, né? Que eu tinha medo de repente acolher uma criança que fosse sordo positivo, sabe? E nessas capacitação que a gente teve uma sobre isso, e ela falou, né, que não é tão fácil assim de se contrair o vírus. Então, diante disso, hoje, se for, eu não tenho esse medo que eu tinha, sabe? Então, eu acho que essa é a importância, né, de participar da capacitação e de todo o suporte que eles dão pra gente. Eles abraçaram junto com a gente, sabe? Eles nos ajudam muito. Tanto que agora o pequenininho ficou, meu mais velho tá lá cuidando dele. Eles se envolveram também no projeto junto com a gente. A maior, assim, experiência a gente teve recentemente, porque nós acolhemos uma criança que ficou 3 anos, né, com a gente, e ela foi adotada. A gente mantém o contato, mas foi bem difícil, sabe, porque foi muito tempo. E aí até eu comentei que eu não queria adotar por muito tempo mais, porque a gente, né, muito vínculo, muito tempo. E aí depois me pediram para ficar com um menino que era pouquíssimo tempo ele ia ficar, porque já estava para adoção, né? Ele ficou 2 meses com a gente, e nisso nós aprendemos que não tem tempo para amar, sabe? Você pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 anos, e o amor é o mesmo, né? Que a gente tem pelos pequenos. Ai, muita coisa, sabe? Né? Até nisso mesmo, que a criança vai embora e a gente sofre um pouco, fala, eu não quero mais, mas fica um vazio tão grande dentro de casa que você não consegue não acolher mais, assim, sabe? Então, esse vazio que fica, né, que não tem o que preenche, assim, por mais que a gente tenha os filhos ali, mas a gente acostuma tanto com as outras crianças, né, que
que mudou muito a nossa vida, nossa família. Porque assim, cada criança, né, traz uma vivência diferente, cada acolhimento tem assim um momento, né, que é especial e que marca a vida da gente, mas teve um em particular assim que a criança estava sofrendo muito, sabe, com a rejeição da família, que ele veio com a irmã e a avó ficou com a irmã e ele não, sabe, então ele estava sofrendo bastante e a gente sofre junto, né. E aí a gente estava participando de um churrasco em família e nesse churrasco, né, a hora que estava ali todo mundo se divertindo ali, ele estava até melhorzinho um pouco, né, mas aí começou a cantar uma música lá e ele gostava muito de cantar, sabe? É Meu Abrigo, não sei se vocês conhecem, e ele cantava essa música e olhava para mim, assim, meu marido estava mais distante, e ele olhava para mim e cantava ali, sabe, no momento difícil que ele estava passando e ele, a hora que falava o seu colo é o meu abrigo, ele olhava pra gente assim, sabe? E essa música para nós, nossa, eu falo que assim, se tornou um hino de família acolhedora, sabe? Toda vez que a gente ouve, impossível não lembrar. A hora que ele cantava essa parte, né? Você é a razão da minha felicidade e o seu colo é o meu abrigo, ele cantava olhando para nós assim. Aí se olhou, né, para todo mundo que se olhava, não tinha quem não estivesse chorando, né? Porque todo mundo sabia o momento difícil que ele estava passando. E a gente assim sabia que o pouco que a gente pode fazer, né? Porque mudar muita coisa não dá, mas naquele momento, né? A gente sabia. Então, às vezes até assim eu penso, eu não quero mais acolher porque, né, é sofrido a hora que vai, mas aí você vê, porque a gente, graças a Deus, mantém contato com todos, assim, sabe? Então você pensa nesses momentos que mais a criança precisa de nós e a gente tem amor, né, suficiente para dar para eles, e porque a gente não pode dividir esse amor que a gente tem, né? Então, até eu comentei aqui agora que as meninas não estavam sabendo, mas o primeiro acolhimento nosso, eles foram para Patos de Minas. E no mês passado a família tava, as crianças não, né? Porque eles não deram muito certo para vir voltar para a cidade. Mas eles estavam aqui, eles foram visitar a gente, sabe? Que eles falam assim que a referência de família que eles têm é nós, né? Aqui na cidade. Então é muito gratificante quando a gente recebe essas visitas e sabe que o pouquinho que a gente fez, né, fez a diferença na vida da criança, né? Eu acho que a gente não tem que ter medo de amar, porque a gente sabe que não é fácil amar. A gente sabe que vai sofrer quando a criança for embora, mas eu sempre falo que eu prefiro eu sofrer do que de repente a criança sofrer, né? Então, eu acho que a gente não devia ter esse medo de amar, de passar esse amor para os pequenos que tanto precisam, né? Eu não consigo, gente, sabia que eu não ia conseguir falar assim.